Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Business Lounge. Hoje convidamos uma senhora muito especial, uma mulher terra, uma grande mulher, uma empresária, para percebermos que desafios essas mulheres têm no exercício das suas atividades, nos seus negócios, que constrangimentos têm encontrado pelo fato de serem mulheres. Acredito que a nossa convidada de hoje não encontra esse constrangimento por ser mulher. E apresento-vos a doutora Milva Santos, é a nossa convidada de hoje. Milva, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e seja bem-vinda ao Business Lounge. Obrigada, Jaime. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado, Milva. Como eu dizia na nossa introdução, sendo mulher, empresária, talvez podia nos dar, antes de mais, o perfil dos negócios que tem neste momento desenvolvido. Eu sei que anda também na área de agenciamentos, anda na área das refeições, anda na área em muitas áreas, as suas empresas. Quais são fundamentalmente as áreas que têm atacado neste momento? Bem, temos uma agência de comunicação, que é a minha área de formação, sou formada em gestão de marcas. Temos uma empresa de catering, uma de assistência jurídica e uma de procurement. Muito bem. A Milva é a CEO do grupo? Sou, sim, senhora. Muito bem. Conta-nos um pouco como é que é ser CEO de um grupo, sendo mulher e fazendo negócios em Moçambique. Bem, para mim é só mais um título, né? É só mais um título porque acho que sou mais operativa do que CEO. Acredito que para controle de qualidade tenho que estar mesmo ao lado dos meus colegas e não a liderar lá de cima. Talvez porque são áreas novas, comunicação nem tanto, mas o catering, sim, principalmente o catering, porque nas outras usamos o pessoal, trabalhadores de forma muito reduzida. Sou mais eu e o meu esposo, que é o meu sócio, que fazemos isso tudo. Por acaso, a empresa dele é assistência jurídica e ele é que é o CEO dessa empresa. Mas não é pelo título. O título é consequência de termos criado a empresa e tudo mais, mas... Tem que haver um CEO. Sim, é só por isso, é só por isso, é só pelo título. Ser mulher é uma bênção. Ser mulher é uma bênção. Não vejo desafio, Jaime, porque acho que já tivemos mulheres que serviram de bulldozers, que dinamitaram esse preconceito. O que temos que fazer é mostrar que sabemos do que tratamos, o que estamos a fazer, temos conhecimento da causa e que podemos fazer a entrega. Não acho que seja um desafio. Nunca pensou que, como mulher, podia estar a transportar uma vantagem ou uma desvantagem? Só pelo fato de ser mulher. Um mercado tão machista como é o nosso africano. Já houveram tempos, não sei se o Jaime se lembra, mas em 2011 nós lançamos a primeira revista feminina aqui no nosso país, a Essencial, e foi descontinuada mesmo por causa disso, em que nós encontrávamos muitos diretores de comunicação e marketing das empresas que me diziam de cara que nós não vamos fazer publicidade nessa revista porque é para agitar as nossas mulheres. Então, já aconteceu, mas já nem tanto. Já somos mais abertos, mais tolerantes, mais moderados, mais ponderados. Então, já houveram desvantagens. Agora não consigo ver nenhuma desvantagem. Conheci uma ONG que financiava, digamos, pequenas e médias empresas e numa das vezes soube que recusaram financiamento de uma associação de mulheres, porque as mulheres não precisam de ajuda, porque as mulheres são fortes, porque as mulheres têm pernas para andar, é melhor ajudar os homens do que as mulheres. Concordas com essa opinião? Bem, só para não mencionar o nome da ONG. O que eu sei é que os homens não conseguem
fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é? É uma coisa de cada vez. Nós temos essa habilidade. Eu acho que foi nessa vertente que foi recusado. Mas não sei se precisavam recusar. Porque às vezes nós como entidades e como seres humanos sempre precisamos de alguma ajuda. Há sempre alguma coisa que se nos ajudarem já melhora a forma de ser, estar e performance e tudo mais. Mas sim, eu não, discordo que tenham recusado, lamento, mas os homens não têm essa habilidade, infelizmente. Na sua empresa, quando tem que contratar alguém, quais têm sido as suas preferências? Vamos lá supor que são profissionalmente iguais. Eu tento igualar porque por sermos mulheres temos a questão maternal, temos tarefas extras que é gestão do lar, gestão das crianças e a nossa própria gestão, porque temos que estar bonitas quase sempre para os nossos maridos. E perdem performance, perdem eficiência na empresa porque estão mais preocupadas com outros assuntos? Não, temos esta capacidade, mas eu tento balançar, não é? Tento ter sempre homens e mulheres em número quase igual, onde um género falha, o outro complementa. Então, nós vamos mais pelas competências. O meu esposo tem experiência em recursos humanos, então essa parte é mesmo com ele. Mas vamos pelas competências, não tanto pelo género, porque às vezes até nos surpreendemos quando vamos com uma ideia pré-concebida. Essa guerra de género, há linhas de empoderamento das mulheres, de mulheres empreendedoras, de mulheres empoderadas, há linhas nessa guerra? Alinho no empoderamento da mulher para auxiliar o seu marido, se tem marido. Alinho quando é para contribuir para a melhoria da vida, da sua família, de todos à sua volta. Não alinho quando nós achamos que o empoderamento da mulher nos dá espaço e campo para faltarmos respeito, para sermos rudes, para desrespeitarmos tudo à nossa volta porque somos empoderadas. Sou apologista que nós, as mulheres, somos copiloto. Nós temos o homem que nos lidera e o nosso papel é de copiloto. Eu sempre disse isso e gosto. Eu acho que é bom quando nos puxam a cadeira, quando nos abrem a porta do carro, quando nos mimam por sermos mulheres. E eu não quero perder esses direitos e esses benefícios e esses mimos. Então, eu digo sempre que posso que o empoderamento da mulher está um bocadinho mas olhando para a nossa sociedade, aquilo que assistes, as amigas que tens, sabes de que estou a falar, achas que a nossa mulher moçambicana está preparada para ser esposa e tendo mais dinheiro ela que o marido? Está, eu conheço muitas e tenho muitas amigas que estão em posições de liderança que sabem ser esposas. Sabem que o título é na empresa, todos se beneficiam, mas quando é a altura de amarrar a capulana e ajoelhar, elas sabem fazer. Não há regra sem exceção. Existem casos que assistimos todos, não só a nível nacional, mas existem umas que são centradas e estão conscientes daquilo que é o papel delas nas suas casas, nas suas famílias. Nessa vida de negócios em que andas envolvida já há muitos anos, a gente sempre fica marcada por um tipo de decisão que alguma vez na vida a gente tomou. Qual é a decisão mais difícil que alguma vez teve que tomar? A nível profissional? Sim. Até pode ser pessoal, porque tudo envolve, é uma envolvente de situações da vida. A nível profissional, não, porque tudo o que eu fiz foi planeado. Tanto que, por exemplo, porque eu formei-me em gestão de marcas, em algum momento eu fui diretora de marketing e vendas aqui do Hotel Polana.
Mas eu tinha a minha lista pessoal de objetivos, não é? Tinha a minha lista da vida. E por em algum momento, achei que estava a passar o tempo e fui ter com o senhor que na altura era o diretor-geral, que para mim foi o melhor chefe que eu tive na vida, o senhor Karim Merali. E fui dizê-lo, olha, senhor Merali, eu gostaria de lançar uma revista, gostaria de fazer workshops sobre empreendedorismo feminino. E ele disse, não, pode ser, disse, mas preciso da sala, né? E um patrocínio de um cocktail. Ele fartou-se de rir. Mas ele concordou e deu muita força. E eu fui fazendo isso. Então, quando tive que terminar a revista pelas razões que eu expliquei aqui, sim, foi doloroso, mas às vezes nós temos que sentar e perceber que isto não vai além e temos que saber parar. A nível profissional, como eu disse, foi tudo planeado. Eu depois decidi, achei que tinha que trabalhar numa marca que participasse num dos maiores eventos de marketing, que se usasse o marketing na sua capacidade total. E candidatei-me para uma vaga na Coca-Cola Company, porque a Coca-Cola é parte de um dos maiores eventos, que é o Mundial. E eu comecei a trabalhar em janeiro e depois, porque a Copa foi na África do Sul em 2010, comecei a trabalhar na Coca-Cola Company em janeiro de 2010, em agosto meti a minha carta, porque para mim o meu objetivo já tinha sido alcançado. Estou a dizer isso só para perceber que, em termos profissionais, tudo é planificado. Só foi buscar a experiência no grupo. No grupo, para o meu portfólio, para a minha experiência e tudo mais. E para também ver como é que posso adequar e adaptar para a nossa realidade. Foi positivo? Foi muito positivo. Qual a decisão mais errada que acha que... Errada? Sobre a qual te arrependeste? Eu não me arrependo. Já. Sim, mas qual a decisão que consideras foi um erro da sua vida? Talvez nos inspiremos nessa tua decisão, para também não cometermos os mesmos erros. É assim. Fica à vontade mesmo. Não foi. Não vai buscar a mais complicada, vai buscar a mais simples. É que eu estou a tentar ver. Aquela que soubeste mitigar o erro, aquela que soubeste identificar. Porque muitas vezes nós temos um problema de não saber o que está errado. Vivemos sobre consequências do erro e não sabemos por que nós estamos assim. Não. Onde é que está a decisão assim, que nós tomamos errada? Para mim, um dos maiores desafios que eu estou a enfrentar na minha vida é da adaptação. Em todos os meus negócios, Jaime, praticamente era one man show. Procurement, o cliente quer, vamos buscar e entregamos. Marketing, a gente desenha e implementa. O catering, para mim, está a ser o maior desafio, porque eu lido com pessoas a todos os níveis e toda hora. E, às vezes, nós temos situações em que eu quero fazer uma salada bonita, eu tiro na internet e faço, e sai bem. Primeira, segunda vez. A terceira vez, se eu não estou lá, a salada já não sai bem. E tu perguntas por quê? Como? Não faz sentido, não é? E um dos maiores desafios que eu tenho aqui é o tempo. Tanto, Jaime, que tive a situação de uma prima que ligou-me, a Milva tem aniversário da minha filha e traz as miúdas e começa às 13. Tudo bem. Depois voltou a ligar. Não, disse, começa às 11. Eu disse, tudo bem, até lá, obrigada pelo convite, agradeci. E ela depois liga, não, para ti começa às 13. Porque tens a mania da pontualidade, quer dizer, a pontualidade é uma mania, não é? Então, e é a mesma coisa. O meu maior desafio é na empresa de catering, porque eu lido com 10, 15 pessoas e estou a aprender, já me fartei de gritar, estou sempre a mudar a estratégia, estou cansada de fazer reuniões. Então, por exemplo, ainda sábado passado tivemos uma reunião. Então eu pedi trégua, disse, esta semana temos trabalho, podemos trabalhar em paz, podemos trabalhar. Então, para mim é isso. A nível pessoal... Não tens medo de se habituar a este tipo de pessoas e deixar andar? Não posso, Jaime, por isso mesmo. Eu digo, no catering a pessoa faz 500 mil meticais, 400 gasta no psicólogo e no cardiologista.
Não, mas é. Jaime, é um desafio enorme. As pessoas, mesmo com uma foto, eu em algum momento pergunto, depois arranjei uma coordenadora que havia de ficar entre eu e o staff. Começaram a intimidar a senhora e ela recuou. Já chorava, já não estava. Então, esta gestão do capital humano está a ser uma escola tremenda para mim. Em relação à experiência a nível mais pessoal, para mim, como eu disse, Jaime, eu não me arrependo de quase nada. Foi um aprendizado. É sempre um aprendizado. Mas a minha mãe faleceu de cancro e... Não, acontece. E a vida, não é? É um processo que nós temos que abraçar a morte. Eu digo sempre às pessoas que nós temos que abraçar a morte porque é real. E a minha mãe faleceu de cancro e ela faleceu em novembro. Em setembro eu já sabia que ela ia falecer. Eu já sabia que ela ia falecer e fiz uns áudios. Perguntei a ela se tinha medo de morrer. Ela escolheu os cânticos que ela queria para o velório dela. Deixou uma mensagem para o núcleo dela explicar o que gostaria que elas vestissem. E também perguntei-lhe como é que tu queres que eu fique a gerir a vida, os teus bens, as tuas netas, que são as minhas filhas. E ela deixou-me instruções claras, que graças a Deus estou a conseguir. E aqueles 2 meses, olha, conversamos sobre tudo e mais alguma coisa. E quando ela faleceu, para mim eu fiz tudo que uma filha devia fazer pela mãe. Mas há sempre mais uma e outra coisa que eu achava que podia ter perguntado e não perguntei, mas acho que é só isso, o resto. Em ti, olhando para o seu perfil, para a sua personalidade muito forte que és, o que achas que seja legado que a tua mãe deixou para ti? Eu conheci, felizmente, a tua mãe, era uma senhora muito simpática, não tinha nada a ver contigo. Ela dizia, eu não sei a quem tu saíste, mas eu acho que eu saí o pai do meu pai, era o que eu sou. Esta força de trabalhar... A minha mãe tinha muita força, Standard, não é? Standard. A minha mãe era uma pessoa que ela ficava no canto dela e evitava muitos choques. E ela dizia que não podemos baixar o nosso standard, não é? O standard é muito importante. Nós temos que querer as coisas bem feitas. Esta coisa do horário, saber ser e estar, a educação. A minha mãe, pronto, sim, apanhei muita tarefa, muitos castigos não, mais tarefa, mas também ela olhava para nós e nós já sabíamos que era para desaparecermos. Isso fazem todas as mães. Conheço umas que não fazem, mas para mim era característico. Ela falava com o olhar dela, mas o legado que ela me deixou é o amor e a importância da família, não é? E saber ser mulher, cuidar do marido, da família, saber cozinhar, cuidar da casa e ser integridade. Tá? E hoje em dia a cozinha para ti tornou-se um negócio. E tu percebes muito desta coisa de cozinha, por isso que preferiste apostar. Infelizmente, eu até queria que tivéssemos feito este programa no seu estaleiro. Uma vez convidou-me para conhecer, tem tudo lá o equipamento. Teria sido interessante ali no seu jardim, do seu estaleiro, e fazermos lá o programa. Diga uma coisa. É necessário estar lá, como dizes, todos os dias para as coisas correrem bem. Não há como, digamos, atingirmos um nível profissional em que os chefes ali conseguem rolar a empresa, pôr as coisas a funcionar sem precisar da tua presença. Quer dizer que deixas de existir, vai ter que deixar de existir a empresa? É possível, sim. Eu acho que é possível. Da nossa parte ainda existe um trabalho que tem que ser feito, não é? Nós estamos na fase de aprendizagem, a empresa só existe há 3 anos e ainda estamos a dar aquilo que são consideradas cambalhotas e ainda estamos a cair, não muito. O que nós nos apercebemos é que podemos desaparecer por 4 dias. Já houveram tempos em que não podíamos desaparecer. Então, cada evolução é uma vitória, não é? E existem empresas que
tem um gestor, nós ainda não estamos nesta fase, porque nós temos que conhecer o negócio, nós temos que dominar o negócio para nos sentirmos à vontade. Mas sim, já ficamos 7 ou 10 dias, 15, 12 dias fora e correu tudo bem. Mas existem também desafios, não é? Por exemplo, agora estamos com 2 senhoras a menos, que fomos, o meu marido foi ver as câmaras e ficámos assustados com a quantidade de coisas que levavam. Opa, esse é outro problema que tem. Mas também quem vende comida é sujeito a isso. As pessoas estão a ver comida ali, acabam levando alguns quilinhos para casa. Não é ser roubo, é um roubo. E era das pessoas que nós mais confiávamos, não é? Então... Tiveram que dispensar a pessoa. Bem, recebeu uma nota de culpa, desapareceu, não apareceu mais, não é? Continuamos à espera que venha para se justificar, mas também tivemos um cozinheiro, olha, nós achávamos que tínhamos encontrado a pessoa, não é? Que ele era cozinheiro, pasteleiro, confeiteiro, mas também depois fomos encontrar no avental dele, no balneário, pedaços de filete, e sim... É um processo, Jaime, é um processo. A melhor e pior escola da vida que eu estou a passar é agora, mas é mesmo, acredito, olha, tenho conversado muito com algumas pessoas que têm catering e passam as mesmas coisas. Mas também tenho, por exemplo, de outra vez, fomos servir uma grande empresa, ao Conselho de Administração, e o motorista encontrou um engarrafamento. Chorei, porque para mim atraso é inconcebível. E uma moça que estava lá, com quem eu... Estavas no carro ou estavas no Conselho de Administração à espera? O Conselho de Administração à espera, e eu a ligar para ele e ele está aqui no tráfego. E o tal do tráfego também não se movimentava, e depois disso furou o pneu. E era a segunda vez que nós servíamos e essa empresa estava a receber convidados internacionais. E depois eu falo com a Melanie. A Melanie é uma amiga minha que já está no mercado há 12 anos. Eu ligo, não, falei num grupo, eu até criei um grupo. É assim, Jaime, eu sempre que tenho uma ideia eu crio um grupo. Que é para colher sensibilidade, ideias, conselhos e tudo mais. E eu postei um áudio. Servimos a empresa tal e... A Melanie liga. Irmã, isso não é nada. Como não é nada? Eu estou aqui a chorar. A comida atrasou 30 minutos. Pois vais-te habituar. Mas o não é nada da Melanie é que não era preciso eu estar no estado em que eu estava. Mas para mim isso... Jaime, eu não sou uma pessoa... O Jaime não há de ir à minha casa e eu dizer um momento só, ainda vou tomar banho. Ainda... Se eu digo 12h30, o Jaime quando chegar eu já estou sentada à sua espera. Fazes muito bem. Então, para atrasar a comida para uma empresa, deu cabo de mim. Mas pronto, hoje rio-me, não é? Relaxa hoje. Hoje não é? Relaxa hoje. E espero que tenha sido um bom aprendizado. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Momentos especiais merecem sabores inesquecíveis. Na Lias Catering, transformamos cada evento em uma experiência única, com gastronomia de excelência e atenção aos detalhes. Seja um casamento, uma festa privada ou um evento corporativo, cuidamos de tudo para que você aproveite cada instante. Visite-nos. Lias Catering, o sabor que marca momentos. Os média em Moçambique estão em transformação. A digitalização avança. A credibilidade é desafiada. A democracia depende de uma imprensa sustentável. Por isso, o Jornal Evidências e parceiros realiza a Conferência Nacional sobre a Sustentabilidade dos Média e Democracia. 2 dias de debate, propostas e soluções concretas para o futuro da comunicação social em Moçambique. Gestores, agências de comunicação, jornalistas, decisores, académicos e sociedade civil. Juntos, vamos construir respostas. Discutir a sustentabilidade dos média é também refletir sobre a democracia.
Marque já a sua presença. Esperamos por si. Antes da TMCL escolher-me, eu já tinha escolhido a TMCL. Quem tem TMCL tem mais felicidade, mais emoção e mais diversão. Tem chamadas e SMS ilimitadas por 30 dias, com internet 4.5G mais rápida de Moçambique. Quem tem TMCL tem tudo e com menos custo. Ilimitado 30 dias mais 21 GB por apenas 600 meticais. Digita asterisco 123 cardinal. TMCL. Continuamos a conversar com a Milva Santos. A Milva vai nos transmitindo aquilo que é a experiência dela e os desafios que tem no negócio de catering, que ela neste momento está mais ocupada nela. Um problema muito interessante, Milva, é tu gostares de pontualidade e pontualidade tornar-se um problema para as outras pessoas. Como é que tu te viras nessa situação? Eu sei que és uma mulher pontual, aliás, é capaz de dizer agora que tens problemas sérios em querer chegar cedo e chegar cedo ser um problema para os outros. Como é que estás a gerir essa situação? Não estou a gerir, Jaime. Não estou a gerir. É algo que eu continuo a chegar cedo. Eu continuo a chegar à hora marcada. Não é? Porque as minhas filhas até queixam-se e dizem ao pai: por que estamos a sair cedo? Quando sabemos que vamos chegar lá e ficar à espera das pessoas. Paciência. Eles disseram 1h é 1h que nós temos que lá estar. Então, não estou. Há uma frase que diz que há problemas que não são meus. Não é? Então, nós vamos seguir a regra, aquilo que nos é apresentado. Corremos riscos, sim, e muitas vezes somos os primeiros a chegar, mas... Talvez seja uma questão cultural, da tua infância, onde cresceste, na África do Sul. Eu estive em Cape Town há uma semana atrás, para um espetáculo de jazz. Estava escrito que iniciava às 13. E às 13h30. Que disseram que os bilhetes, a ativação dos bilhetes ali no código de barras terminava às 13. Quem não estiver lá às 13 já não entra mais, porque já não vai, o bilhete não lhe vai permitir a entrada. Às 13 estava tudo completinho, cheinho. E às 13h30 cantou o primeiro artista. E com o programa, conforme o programa, a pessoa que eu, por exemplo, queria vir Salif Keita, estava marcado 15h30. Às 15h30 atuou o Salif Keita. Quer dizer, a organização é o sucesso do negócio. Como é que você se sente? Me senti... Eu é que estou a entrevistá-lo. Não, eu também sou assim, sou muito pontual. Eu cresci num ambiente de muita pontualidade, que é na Rússia. Eu vivi muitos anos na União Soviética e aprendi que pontualidade é regra. É regra. Mas infelizmente vivemos neste país, onde marca-se os espetáculos para as 17 e começam, o artista vai atuar às 4. Eu, esses espetáculos, costumo não ir. Estive a dizer ao Moreira Chonguissa que eu sinto muita falta dos espetáculos dele. O Moreira fechava a porta mesmo, não é? Se era às 6h, era às 6h. Não é? Não há Nem cá... lá para as 6, né? Não, às 6 começa e ele fechou a porta. E é assim que tem que ser. Mas depois a pessoa é apelidada de chata, de má e todos os outros nomes não muito bons, mas eu não faço gestão disso, Jaime, senão vou ficar maluca. Aos casamentos, consegue chegar à hora certa? Consigo chegar. Tem que chegar. E o que acontece, que eu assisto com alguma tristeza aqui na nossa sociedade, é que para muitos casamento é na festa, é no convívio. As pessoas não vão à igreja, não vão ao civil. Acho interessante, para não dizer outra coisa, que a igreja havemos de ser 6 sem contar com a família. E mesmo na família também é só os que não podem faltar, que são os noivos, obviamente, os padrinhos, os pais e os damos, não é? As meninas e os meninos. O resto estão no salão de beleza a prepararem-se, a fazer tempo, porque depois da igreja vamos ao civil. Do civil ainda vai-se fazer fotos, depois é que vamos ao salão de eventos. E chegamos lá e somos 300 pessoas. Milva, no seu casamento atrasaste. Muito. Oh my God.
Sim, Jaime. Muito. O que aconteceu? Onde é que estava a Milva? Bem, é assim, esta é a desvantagem de ser entrevistada por pessoas que nos conhecem, não é? Por isso é que eu pedi as perguntas, para evitar. É por isso que eu não mandei. Mas é assim, Jaime, é o seguinte. Eu tenho os meus pais biológicos que me moldaram. E tenho mais uns tantos pais por aí, que são amigos do meu pai. E umas tantas mães. Jacob Zuma. O Jacob, sim, o Jacob é um deles, é o meu segundo pai. Foi quem cuidou de mim quando eu estive a estudar na África do Sul. E é a pessoa que cuida de nós. É o avô das minhas meninas, das nossas meninas. Quando eu perdi a minha mãe, perdi o meu pai e depois, 2 anos depois, perdi a minha mãe. E ele disse, agora fiquei eu. E quando a Maia, minha mais velha, foi batizada, ele veio para acompanhar a menina à igreja. Nós somos da igreja Santo Antônio da Pulana. E quando a Kisha batizou, também há 3 anos, ele também veio. E o batismo da Kisha coincidiu com o meu casamento. O que aconteceu foi que o Jacob, ele agora pede que a gente lhe chame Jacob, não é? Jacob ou Brajay. E o Jacob não avisou, não tinha avisado as autoridades que vinha para Moçambique. Então, quando ele chega na fronteira de Kosi Bay, que faz com Ponta Douro, e as autoridades já perceberam-se, as autoridades que era ele teve que esperar uma escolta das autoridades moçambicanas para o irem buscar. Isso atrasou, não é? Por acaso, porque as minhas irmãs, as filhas dele, já tinham chegado 4 dias antes, que eram as minhas damas de honor e as filhas, que eram as daminhas, estávamos a tentar gerir, mas pronto, principalmente porque toda a gente com quem eu lido sabe que eu sou pontual. E comecei a receber chamadas e comecei a ficar nervosa porque, ora dizia, por questões de segurança nem me podiam dizer onde ele está. A conservadora estava aborrecida, o noivo estava estressado, o padrinho também. E em algum momento eu disse ao noivo, olha, manda o carro para me vir buscar. Mas estava aqui uma capitã dele, que ouviu e disse a ele, olha, sua filha Jax quer sair, e ele disse, não lhe deixem sair do quarto. Então eu fiquei presa no quarto. E depois ele chegou, tomou banho rápido, porque ele saiu de Nkandla diretamente para aqui, e fomos. E depois ele no carro dizia, mas onde é que já se viu isso? Então a senhora queria entrar sozinha como se não tivesse pai. Então foi isso, já não foi por minha casa. E olha, perdi a tarde, não é? Os convidados chegaram todos à tarde, o sítio era bonito, é bonito, tiraram fotos bonitas, eu cheguei, já tinha anoitecido e pronto, foi. Infelizmente, foi isso que Foi o dia feliz da tua vida, mas feito de uma maneira diferente, que não é a tua maneira de ser. É verdade, é verdade. Às vezes a dependência causa isso, não é? A conjuntura não permitiu. O que tens a dizer à mulher moçambicana? Para não falar das noivas, porque as noivas sempre atrasam. Eu não conheço, nunca fui a um casamento onde a noiva não atrasou. Não me lembro, não tenho em mente. As noivas sempre atrasam. Sempre atrasam. Então, nós entendemos. É de praxe as noivas atrasadas. Mas o que tu tens a dizer à mulher moçambicana empresária, olhando para este contexto em que nós vivemos hoje, olhando para os desafios que a mulher enfrenta hoje como empresária, olhando para as oportunidades que, por ser mulher, provavelmente se proporcionam em volta do fato de ser mulher, provavelmente existe aí alguma oportunidade, não sei, e não sei identificá-las, porque não sou mulher. O que tu tens a dizer à mulher moçambicana? Continuar com a sua resiliência natural, ter fé. Estamos a viver momentos não muito bons em Moçambique, mas lembrar-nos sempre que este é um país de oportunidades. Eu digo sempre a toda a gente que lamenta, eu digo, depois desta, nós vamos brilhar. Quem conseguir sair-se dessa, ainda que de rastos, vai conseguir ter empresas prósperas.
São momentos muito difíceis, precisamos de muita motivação. E uma das maiores formas de nos motivarmos é pela fé. Mas que não desistam, nós como empreendedores, como empresários, ainda não fizemos um quarto do que podemos fazer para termos um país desenvolvido. E este é um país de oportunidades. Temos que estar alertas, temos que olhar à nossa volta e ver o que é que podemos fazer e agarrar as oportunidades. Mas acima de tudo... O mercado está sem dinheiro, não circula dinheiro no mercado, o governo não tem pago pontualmente as faturas, as empresas estão todas com faturas penduradas, algumas a fechar. Qual é a janela de oportunidades que vê para este país aqui? Já agora que estamos num novo governo, que está ainda a iniciar o mandato no segundo ano, consegues visualizar aqui que algumas coisas estão a acontecer diferentes para termos resultados diferentes? Como se eu vejo sim. Infelizmente, a pessoa quando está no sofrimento ou na agonia vê pouca coisa boa, não é? Mas em tempos atrás, nós tivemos um boom no empreendedorismo. Nasceram muitos empreendedores neste país. Isso foi resultado de políticas que estavam a ser implementadas nesse momento. Exatamente. As políticas implementadas ajudam bastante. E a visão do líder, acima de tudo, é muito importante. Não é? O quê? Tempos atrás, a coisa de 20 anos, por aí, não é? Tivemos. E a visão do líder ajuda bastante. E facilita, não é? Uma das coisas que eu vejo é que estamos preocupados com elementos que vão contribuir para o desenvolvimento do país no seu todo. E isso é muito importante. Não acha que nós, os empresários, estamos a ganhar um hábito de ser dependentes, digamos, do governo para fazermos negócios? Por que nós não fazemos, por que não nos adaptamos àquilo que alguns países chamam de business cluster, grupos de empresários que fazem negócios consigo mesmo e esquecem os outros, esquecem o governo, esquecem o Estado. O Estado só é para pagar impostos. O que é que falta para nós, digamos, juntarmos-nos como empresários aqui? Bilda, tu vais fornecer comidas a 20 empresas, estão aqui grupo. As 20 empresas vão fazer publicidade na revista Negócios. A revista Negócios vai comprar comidas na Melva. A farmácia vai vender medicamento para 20 empresas. As 20 empresas vão comprar medicamento na farmácia. E que fazer-se um business cluster e desenvolver-se um negócio num ambiente fechado e paremos de chorar. Todos os dias estamos sempre a chorar. O que é que está a faltar para nós ganharmos confiança e avançarmos como pessoas de negócios entre nós e deixarmos o governo? Primeiro, eu acho que temos que perceber que não há governo algum no mundo inteiro que consiga empregar toda a gente ou dar negócio a todos. E o governo é o maior empregador, não é? E não devia ser o maior pagador. Primeiro, segundo, eu acho que nós não temos uma classe empresarial coesa. Não temos. Explica lá melhor isso. Empresários, Jaime, que se encontram nos cafés, que não têm uma massa, um capital humano, que não têm escritórios, que não têm despesas fixas, que é o que acontece muito aqui no nosso país. Não se pode comparar com um empresário que tem isso tudo, não é? Nós estamos mais para aquilo que na gíria popular chama-se de boladas do que para negócio. Estruturado. Precisamos de estrutura. Enquanto nós ficarmos todos no mesmo sítio, porque nós todos queremos as mesmas coisas, não pensamos fora da caixa, não é? E enquanto estivermos no mesmo sítio a perseguir um só que é o governo, não é? Não vamos longe. Eu uso exemplos clássicos. Falo muito dos
proprietários dos contentores, das mercearias. Aquela gente abre às 6 ou 7 e fecha às 21, não é? E todos os bairros estão populados por estrangeiros, mas é algo que nós podíamos fazer, nós os locais, não é? Em relação a... O estrangeiro é culpado por isso? Não é. Se nós deixamos de fazer, não podemos culpá-lo. E olha que eles conseguem resolver muita coisa nos bairros. E nós precisamos de estrutura, Jaime. Antes de nós nos aliarmos, precisamos de estrutura. E temos que parar de pensar em nós como concorrentes. Porque nós vemos a concorrência como um problema. Nós podemos ser concorrentes, não é problema. Principalmente aqui na nossa Pérola do Índico, nós ainda não fizemos 1/4 daquilo que é a capacidade do país. Eu estou aqui a ser entrevistada pelo Jaime e estou a olhar para o mar. E fico a pensar se nós e os barcos estão separados uns dos outros. Cada um a pescar a sua coisa no seu tempo e no seu momento. É assim que nós devíamos fazer. Mas se for para fazer um desenho do mar e de onde estão os empresários moçambicanos, devemos estar todos no mesmo ponto, a querer as mesmas coisas, a lutarem uns contra os outros. E outra coisa que temos muito também é assassinato de caráter. Não é? Quando sentimos uma ameaça, a primeira coisa que fazemos é tratar de assassinar o caráter daquela pessoa. E porque somos sensíveis, somos um povo emotivo e acreditamos no próximo, acabamos acreditando naquilo. Então, a nossa forma de fazer negócio, as técnicas que nós usamos, precisam ser melhoradas. Mas antes disso, Jaime, o mais importante é nós crescermos como pessoas. Nós reconhecermos o nosso potencial e saber que não é o Jaime, nem a Albertina, nem o João que me vão atrapalhar. O meu foco é isto foi o que eu desenhei para a minha empresa, porque antes disso eu fiz uma pesquisa, existe espaço no mercado para mim e eu vou me focar nisso. Eu uso muito o exemplo do leão. Assisto National Geographic porque esta coisa de ir ver em loco eu não gosto. Eu também não. O animal fica no mato e eu fico na cidade. Sim. Eu sou urbana, então eu fico aqui e assisto aqui. Então, o leão, quando vê uma presa, se o Jaime, se não souber, vai prestar atenção. Os outros, vamos falar da gazela, quando se apercebem que ele já fixou numa presa, eles começam a atravessar ou a tentar distrair o leão. Mas o leão está focado. Ele não se distrai, ele vai mesmo para aquela presa. E é muito isso que eu uso, não é? Se alguém vier falar do Jaime, eu vou primeiro acreditar no Jaime que eu conheço. Se eu não conheço, dar-me tempo de conhecer o Jaime antes de eu tomar uma atitude ou formar uma opinião em relação a isso. Então, nós primeiro precisamos de conhecer o nosso potencial e perceber que nem há espaço para concorrência. Existe espaço para todos. O mar é imenso. Nós temos uma das maiores baías do mundo. Isso devia nos servir de guia para aquilo que nós podemos fazer na imensidão do nosso país. A Bahia devia ser referência em relação àquilo que nós podemos fazer. Então é isso, Jaime. Nós temos que nos conhecer, temos que desenhar aquilo que nós sabemos, achamos que conseguimos fazer e seguir o plano e não nos concentrarmos nos outros. Então, com isso, quando nós crescermos pessoalmente, nós conseguimos crescer as nossas empresas e vamos tentar perceber quais são os requisitos, o que temos que fazer para manter a empresa a correr, estar preparada para os percalços e também, sempre que nos vierem bater a porta, porque precisam de ajuda, que a gente abra a porta. Às vezes até pode ser alguém que está no nosso ramo. Eu disse ao Jaime que eu abri um grupo de WhatsApp para senhoras que estão no catering e vamos trocar ideias. Temos pessoas que têm tarimba, que já estão há muito tempo e temos outras menos experientes. Recebemos mensagens como: vou servir amanhã um grupo de 25 pessoas, quanto é que eu cobro? O que é que eu sirvo? E aparecemos nós, aparece a Melanie, que já está no mercado, ela é a mais velha de todas no mercado, e ela vai dizendo. E nós precisamos de mais pessoas como a Melanie, não é? Às vezes ela liga, olha, sábado ela ligou-me a perguntar:
irmã, como é que tu gerias quando tinhas a tua empresa no Xiango? Eu disse, primeiro estou muito orgulhosa de tu estares a ligar para mim para me perguntar, para me pedir um conselho. Mas depois conversamos, então é mesmo isto, nós só crescemos assim, não é? E às vezes ela tem um cliente, ela está ocupada, ou um cliente vem para mim, eu digo, eu não consigo e dou o número dela. E também temos que conhecer as nossas capacidades, que muitas vezes metemos os pés pelas mãos por isso, porque nós queremos mais do que conseguimos fazer. E temos que conhecer também as nossas limitações. E conhecendo as nossas limitações, temos que tentar melhorar. Como é que está aquele teu processo de formação? Deste aqui uma palestra é gratuita, ainda bem que as mulheres estão a acompanhar, digamos, em direto agora. Deste uma palestra interessante aqui. Lembrei-me daquela Milva formadora de empreendedorismo. Parou de fazer por quê? Bem, sim, por acaso, sim. Nós, a Essencial Empório, fomos a primeira entidade que fomos pioneiros nos workshops de empoderamento da mulher e era aqui no Pulana, como eu disse na entrevista. E de 2012 até 2016 é que nós fizemos. Mas o que é que aconteceu, Jaime? Em 2016 eu perdi o meu pai e decidi que tinha que ficar a cuidar da minha mãe. Mas também eu senti, Jaime, que muitas das pessoas que vinham à formação vinham porque era no Pulana e porque queriam ser vistas e queriam fazer parte deste evento. Mas digo-lhe que quando começámos o workshop só tinha 12 pessoas e eram 12 amigas minhas. Em 2016 já tínhamos 200 pessoas na sala, acho que em 2, 3 anos. Mas e eu também apercebi-me, Jaime, que muitas das que participavam, saíram muitas empreendedoras desses workshops, mas também muitas das que participavam eram mulheres trabalhadoras, ok? E estavam algumas à procura do drive para empreender, mas outras nem por isso. Era um sítio que iam e podiam estar com algumas. Além disso, Jaime, durante este meu percurso, eu tive conhecimento de uma associação chamada Copamine. A Copamine é uma associação de importadores e eles estavam a sofrer assaltos. E eu cheguei neles através de uma amiga e as senhoras viajavam com 600 mil randes no sutiã e tudo mais. E os bandidos já sabiam, então assaltavam-lhes. Umas levaram tiros e tudo mais. Eu peguei neles e fomos à autoridade tributária para legalizar a associação. Peguei neles e fomos ter com Mandisi Mpachwa, que era o embaixador sul-africano em Moçambique, reportar estes roubos. Peguei neles e fomos ter com os farmeiros a quem eles compravam muitos caminhões, para dar-lhes condições, porque eles dormiam nos caminhões. E fui lá falar com eles, mas esta gente compra praticamente toda a vossa produção. O mínimo que vocês podem fazer é criar um balneário, uns quartos. Eles até podem pagar, porque às vezes ficam uma semana à espera de encher os caminhões. E depois fui também falar com Orlando. Orlando era o diretor-geral do Banco ABC. Esqueci-me do apelido dele. O Orlando criou um cartão com pouca comissão, percentagem da taxa de transações para as senhoras. Então, em vez de elas irem com 600 mil rands em cash, dinheiro vivo, elas depositavam no Banco ABC e iam com cartão. Então, uma vez eu chamei a senhora Luísa, Jaime, ela chegou e ficou a falar. Eu tenho 40 caminhões, meus netos estudam naquela escola ali, de gente rica, ali na Dona Alice era Willow, que ela estava a falar e tudo mais. E eu apercebi-me que a economia é gerida por gente como a senhora Luísa, não é? Então, foram vários fatores que me fizeram parar, mas foi também aquela senhora que ela me dizia, eu tenho 40 caminhões. Mas quando ela chegou, Jaime, para dar o testemunho, precisava ver como é que as pessoas olharam para ela. O que é que esta senhora vem aqui dizer? Quando ela subiu ao pódio, eu me chamo Maria Luísa, eu trago fruta, vegetais da África do Sul e... Sim,
Olharam para ela. Ela, eu tenho 40 caminhões, eu tenho aquelas carteiras ali. Depois pergunta a amiga, é o que é aquilo ali? Que tem cãozinho? Então a amiga diz cavalinho. Aham. Tenho muitas dessas carteiras. Tenho 40 caminhões, 20 talhos. Jaime, as pessoas começaram a querer ouvir, não é? Que afinal... E pronto, então é isso que me fascina, Jaime. Agora eu quero tratar dos assuntos desta gente que movimenta dinheiro, conhece finanças sem formação alguma. Nós, os empreendedores ou as empreendedoras da cidade, é que temos a aprender com aquela gente, não é? Quando tens um nível de escolaridade baixo e muito pouca aparente conhecimento e formação em finanças e consegues fazer essa gestão, nós é que temos que migrar para essas pessoas. Exatamente, então pronto. Mas também é uma fase, não é, Jaime? A experiência é uma fase. Nós comecei com a revista, depois o workshop, agora já estou a fazer outras coisas. Então a vida é mesmo isso. Milva, infelizmente em televisão o tempo não é escasso e não nos permite conversar ao nível que nós gostaríamos de conversar. Mas como eu costumo dizer, bons amigos como a Milva sempre voltam a casa. Nós iremos muito, digamos, provavelmente voltar a convidá-la para darmos continuidade a esta conversa. Porque é uma conversa inspiradora, tu inspiras as outras mulheres aos desafios que o setor empresarial, digamos, nos impõe e fundamentalmente aquilo que são os desafios da mulher empresária. E mais uma vez agradecemos pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Foi assim que conversamos com a doutora Milva Santos. A Milva trouxe-nos aqui excelente palestra daquilo que são os desafios que as mulheres têm a fazer negócios em Moçambique, daquilo que são as oportunidades que ainda temos em mão para continuarmos a fazer negócios em Moçambique. A Milva é uma mulher muito experiente nessa matéria, já foi formadora, já promoveu empreendedores, já está a fazer seus negócios em vários ramos, agora escolheu um específico para se concentrar nele, razões pessoais, como ela explicou, lhe fizeram escolher apenas um ramo de negócios e para nós é um aprendizado, assim como ela muito bem diz, que foi sempre digamos, o prazer para ela formar e, digamos, parceiros, mas não ter medo de concorrentes. Muito obrigado e boa noite e até a próxima semana.